Boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa casa, que Oxalá abençoe. Dizer para vocês que estão aí do outro lado, onde estiverem agora, que nós estamos de volta. O Jimmy voltou e já terminou o grande trabalho que estava fazendo. E teve gente que mandou WhatsApp para mim, mensagem: vocês não vão mais gravar, não vai mais transmitir? Já são 2 terças-feiras, então estamos aqui. E em nome de todos que nos acompanham, eu quero cumprimentar a Eliane Ferraldo, que está sempre ligadinha, sempre acompanhando o Evangelho toda terça, e a cada um de vocês, você que está agora, onde você estiver, gratidão por estar conosco e que Oxalá te abençoe grandemente, tá bom? Vamos lá. Agradecer a presença dos Ogãs. Ogãs, nós amamos vocês. Prece de Caritas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé.
Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós os esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição, queremos de alguma sorte merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso de subir até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde refletirá um dia a vossa santíssima imagem. Deus, que assim seja. Deus Pai, Criador de todas as coisas, mais uma vez agradecemos a grande e incontável oportunidade de estarmos aqui, depois de mais um dia vivido, mais um dia de luta. Nós queremos pedir que alimente a nossa alma e que permita que o nosso irmão, Dr. Bezerra de Menezes, esteja conosco, com sua comitiva do bem e da caridade, em nome de toda a nossa evolução. Que assim seja. Boa noite. Hoje eu devo ficar na tua casa. Lucas, capítulo 19, versículos de 1 a 10. Naquele tempo, Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia, por causa da multidão, pois era muito baixo. Então, ele correu à frente e subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa. Hoje eu devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo: ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abrão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Que assim seja. O que será que podemos extrair desse evangelho? Pai, nós já estudamos esse evangelho. Eu nem escrevi o nome do Zaqueu aqui, eu escrevi a velha frase do mestre: hoje eu devo ficar na tua casa. Que foi o que ele disse a Zaqueu. Quem era Zaqueu? Vocês já ouviram esse nome? Alguém já ouviu esse nome? Ninguém ouviu? Erga a mão, quem já ouviu? Já, né? O que tem, Dalva? Tem a música, tem um canto, né? Você lembra como é que é? Como Zaqueu, eu quero subir. O quê? O mais alto que eu puder, só para te ver e olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Faço tudo para te seguir. E como é que é o refrão?
entra na minha casa, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero olhar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim. Maravilha. Então, o dia do encontro do mestre com Zaqueu foi o dia do milagre, né? E que milagre foi este? Aqui o texto fala que Jesus tinha entrado em Jericó, uma pequenina cidade, né? E estava atravessando a cidade quando ali também havia um homem chamado Zaqueu. Sami se encontra presente e deixa ela passear, por favor. Deixa ela, né? Para quem não conhece, é a gatinha Sami, moradora da casa. Então, Zaqueu diz que Zaqueu era um homem alto? Ele era um homem baixo, de baixa estatura. O que Zaqueu fazia, gente? Vocês lembram? O que ele fazia? Cobrador de impostos. Inclusive, ele era chefe dos cobradores. Mais elevado ainda, né? Ele era o chefão. Então, esse homem, ele era chefe dos cobradores de impostos. Certamente já tinha sido um cobrador, né? Se os cobradores, lembra? Estou tentando lembrar o nome aqui de um dos cobradores que Jesus também tocou. Ele estava no porto, lembra? Lá na alfândega. E quando ele viu o mestre, ele estremeceu, um olhou para o outro e ele abandonou aquele posto de trabalho. Olha, no caso do Zaqueu, se os cobradores de impostos já ganhavam muito dinheiro, porque tiravam muita coisa de muita gente, tinha o que era deles, de salário, mas tinha o que eles aproveitavam, exploravam as pessoas. Imagina o chefe dos cobradores. Consegue entender isso? Imagina então o chefe dos cobradores, que fortuna que se ajuntava. Olha, o Zaqueu, um homem de baixa estatura, ele também era chefe dos cobradores. Vou colocar IR aqui, todo mundo vai lembrar do leão. Dos impostos. Dos impostos. Do governo romano, né? Do governo de Roma. Zaqueu procurava ver quem era Jesus. Imagina uma pessoa baixinha, não vou citar nomes aqui, né? Não vou citar, mas no meio de uma multidão. Você calcula uma multidão, um mundaréu de gente de 5.000, 10.000 pessoas, daí para cima, uma multidão, né? Então você imagina alguém de 1,5 m, 1,52 m, no meio da multidão, quase o povo pisa nele, né? Quase que o povo pisa nele. Não é o caso do Alvin, né? O Alvinho, todo mundo ia falar, ele lá. Mas o Zaqueu, você viu o Zaqueu? Não, não vi, acabou de pisar nele. Então, Zaqueu, que era de baixa estatura, ele arranjou um jeito para ver Jesus. Ele subiu, o Zaqueu, ele subiu. Onde que ele subiu? Numa árvore, né? Opa! Numa árvore. Aqui está falando que é figueira, também conhecida como sicômoro. Olha que nome esquisito, né? Mas ele subiu nessa árvore para ver Jesus. O que acontece quando ele sobe? O mestre, então ele correu à frente, subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por ali.
Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa. Hoje eu devo ficar na tua casa. Jesus não pediu permissão, se podia, se não podia. O mestre, ele determina. Eu sempre falo isso. Você perceber as falas do mestre nos evangelhos, ele fala: orai e vigiai. Como quem manda. Zaqueu, desce daí, porque hoje eu devo ficar na tua casa. Não é uma frase de dúvida, você percebe? Que vades e não peques mais. São frases com determinação, com força, com energia. E muitas vezes, nós aqui encarnados, réis mortais e imortais ao mesmo tempo, a gente não consegue ter essa determinação nas coisas que a gente fala. Né? Se Deus quiser. Se Deus assim ajudar, você tem dúvida que Deus vai ajudar? Talvez Você percebe? Que a gente está sempre no meia boca. O mestre, tudo para ele era com determinação. Zaqueu, desce daí, porque hoje eu devo ficar na sua casa. Orai e vigiai. Vades e não peques mais. Tum, tum, tum. Não tem... não sei, vou ver, acho que sim, talvez. Tum! Determinação. A fala do mestre, ela traz determinação. Como você tem feito com as coisas da sua vida e tem falado com as pessoas da sua vida. Com determinação, sem determinação. Quando Zaqueu se coloca lá em cima da árvore, o que o Evangelho quer dizer? Todos nós, quando nós queremos alguma coisa, nós precisamos nos elevar. Nós precisamos nos diferenciar. Por que Zaqueu, dentro das condições dele, conseguiu ver Jesus? Porque ele se diferenciou. Muitas vezes, nós não buscamos o nosso diferencial. Nós fazemos as mesmíssimas coisas todos os dias e queremos resultados diferentes. Não tem jeito. Se você quer resultado diferente, você tem que agir diferente. Pensar diferente. Falar diferente. Olhar diferente. Mas todo mundo faz assim, mas você não é todo mundo. Não é todo mundo que ouve o Evangelho, não é todo mundo que vem aqui às terças. Não é todo mundo que está se cuidando num sábado. Não é todo mundo que já alcançou bênção, já alcançou graça. Não é todo mundo. Então, se você já teve essas experiências, você precisa começar a mudar o seu modo de pensar, de agir, de falar. O seu modo de entender as coisas. Achar que tudo é desgraça, que tudo... Você jogou pedra na cruz, que tudo... Calma aí, para de ficar somatizando as coisas. Tem coisas que vêm para o aprendizado, para o crescimento. Tem coisas, até mesmo que parece ter dado errado, é uma bênção, porque lá na frente você vai ver que era a melhor coisa que poderia acontecer. Então deu certo também. Entende isso? Nós precisamos começar a mudar o ângulo de ver as coisas. Zaqueu, ele sai do chão e sobe na árvore. E aí ele muda o ângulo de visão dele. E ele vê Jesus. A impressão que dá, eu até esqueço da multidão, eu esqueço da multidão. E para mim só tem Jesus e Zaqueu naquela cena. Não é? Porque ele sobe na árvore e é isso que nós precisamos. Desse encontro íntimo. Eu e o mestre, você e o mestre. Esse encontro a dois, com privacidade. E aí o mestre fala: Zaqueu, Zaqueu, desce depressa. Se você olhar para a sua vida agora, você tem feito o mesmo, a mesmice, o que todo mundo faz, ou você tem buscado
um diferencial. O relógio. Tempo. Porque se todo mundo faz a mesma coisa e eu estou nessa vibe, eu estou nessa cegueira, eu estou nessa surdez espiritual, também não irei muito longe, eu vou para onde todo mundo vai. Percebe? Mas Zaqueu não. Zaqueu tinha uma qualidade que eu acho incrível. Zaqueu, ele foi extremamente ousado. Muitas vezes falta ousadia para nós, para os passos que nós queremos e devemos dar. Zaqueu poderia sentar na sarjeta e ficar chorando o tempo todo, até a multidão passar e falar: eu nunca vou conseguir ver Jesus. Não poderia? Mas ele reage. Ele luta contra aquilo que parece impedi-lo de ver Jesus. E muitas vezes nós não lutamos contra aqueles impedimentos que se colocam à nossa frente. Impedimentos de circunstâncias, impedimentos físicos, impedimentos de bloqueios que nós temos aqui dentro, e só existem aqui dentro, dessa abençoada e maldita cabeça, que muitas vezes me leva para o mundo do paraíso, mas muitas vezes me leva a infernos astrais, a labirintos que eu me perco dentro de mim e nos perdemos dentro de nós. Olha que maluco. Bom, o que acontece com Zaqueu e o que acontece com o Mestre, quando o Mestre fala: ainda hoje eu devo ficar na tua casa. Tem alguns evangelhos, esse é do Lucas, tem alguns evangelhos que vai trazer que ele fala: ainda hoje. Aqui ele não fala ainda hoje, mas tem evangelho que ele fala, o Mestre fala: ainda hoje. Bom, Zaqueu desce depressa. Nossa, o Mestre conhecia Zaqueu. E aí, o que vocês me falam? Ele conhecia Zaqueu? O Mestre conhecia Zaqueu? Conhecia Zaqueu? Conhecia Zaqueu, gente? Pergunta mais leve. Michele, Deus conhece o teu nome? Deus conhece o teu coração, a tua alma. Muito bem. Luiz, Deus conhece o teu nome, o teu coração e a tua alma. O autor da obra conhece a obra que fez? É óbvio, né? Eles pintam o quadro, ele sabe dizer que tinta ele usou, que tom é esse, que tom é aquele, como que é o contorno. Ele tem todos os detalhes da obra dele. Deus conhece cada um de nós e conhece pelo nome. Conhece pelo nome. No Antigo Testamento tem um chamado quando Deus fala com Samuel. É maravilhoso. Samuel. Ele acorda, o jovem acorda e vai até a cozinha. Pai, o senhor me chamou? Não, não te chamei, volta a dormir. Só na terceira vez que ele vai perceber que é Deus que está falando com ele. Samuel. Né? Então nós precisamos estar atentos, nós precisamos nos elevar. Se você quer experiências fantásticas, se você quer ter experiências diferentes, se você quer ter experiência e sair daquele, eu não sinto nada, eu não vejo nada, eu não escuto nada, eu não... Se eleve, meu querido. Se eleve. Qual é a árvore que você vai subir? Não sei, mas se coloca num lugar mais alto, entra no estado de oração, de meditação, de intimidade com Deus, de fala, se eleve. Agora, você quer continuar vivendo no automático, fazendo a mesmice de todos os dias? Você fez sua oração antes de ir para o trabalho? Não, não fiz. Então você está igual aos outros 99%. Quando você faz, você entra numa outra dimensão,
numa outra atmosfera, numa outra energia, num outro campo vibratório. E foi isso que Zaqueu fez. Ele saiu daquele plano e se elevou. O que está faltando para a humanidade do século XXI é se elevar. Muitas pessoas doentes, mentes doentes, psiquiatras, psicólogos, clínicas crescendo a cada dia, doenças da alma, mentes perturbadas. Mas as pessoas estão vivendo muito terra a terra. Está vendo muito aqui, ó. Está esquecendo de se elevar, de sair desse plano, de entender que a vida não é só físico, mas tem um campo espiritual. Está esquecendo de alimentar a alma. Está todo mundo estressado. Todo mundo dizendo que não aguenta mais. Todo mundo, cada um tem uma doença de estimação. Desculpe e respeito a todos, mas cada um tem uma doença de estimação. Olha que maluco isso. Uma sociedade doente, psicologicamente, mentalmente doente. Precisa se libertar, precisa se elevar. Se você olha para cá e acha que aqui tem apenas uma parede, meu filho, você está cego. Nossa, eu acho que o pai está doido. O que ele está falando? Que a gente está vivendo de maneira muito limitada. Muito limitada. Acontece um desafio, uma dificuldade, um problema, pronto, você não tem onde se agarrar, onde se pegar, onde segurar, você afunda e ali o mundo se acaba. E afunda, e afunda, e afunda, hein? E tem seres, espíritos, bem lá embaixo, que não vê a hora disso acontecer, para se agarrarem em você e falar, mais um. Mais um para o meu time, mais um para o meu grupo, mais um para a nossa legião. Por quê? Porque nós estamos esquecendo de se elevar para ir de encontro com as boas e fluídicas energias, com as emanações de luz, de paz, de prosperidade, de força, de coragem, de renovação. Foi isso que Zaqueu fez. Então, quando o mestre fala, ainda hoje estarei na sua casa, Zaqueu, quer dizer que Deus, então, Jesus nos conhece pelo nome. Eu assisti um filme certa vez, chama O Pássaro Azul. Nossa, muito antigo, muito antigo. Ele é aquele azul, azulão, tipo azul marinho, sabe? E aí chegava um homem de uma barba desse tamanho, tipo daqueles Noé, Moisés, sabe? Essas figuras assim. Chegava num barco que tinha um bico para lá, outro bico para cá. Abria o pergaminho, que é aquele papel enrolado, aquele rolo de papel que ele vai abrindo assim. E ele falava assim, por exemplo, Estevão, Luiz, André, Maria, Tereza. Esses nomes já podiam subir no barco, porque eles já estavam liberados para nascer. Então, entrava no barco porque já ia acontecer o nascimento deles aqui na Terra. Eles estavam numa outra dimensão. Olha que interessante. Quando eu vi isso, eu falei assim, nossa, será que nós já viemos com o nosso nome? Não dá a entender? Dá a entender que a gente já vem com o nosso nome. Aí tem um garotinho que sempre ficava chorando. E ele, enquanto o homem estava aqui falando os nomes, ele veio correndo e quis subir no barco. E o velhinho falou, não está na sua hora. E aí ele volta pro jardim. E ele encontra uma garotinha, uma coleguinha, e ela fala, por que você está chorando? Aí ele fala, porque meus pais não me querem, eles não me deixam nascer. Eu já tentei ir várias vezes. Olha que maluco, é um filme lindo. E tem uma outra criança que vai correndo e o velhinho fala, não, chega, de engenheiro já está bom, volta lá, não está na tua hora. Olha que interessante. Então, tem coisas que... Impossível falar que certas coisas não vêm marcadas, né? Entende? Aquele filme mexeu tanto comigo que eu nunca mais esqueci.
Então, quando o mestre fala que vai estar na casa de Zaqueu, desce depressa, aqui eu falo que, é claro, né? A turma dos críticos, né? Aqueles que sempre criticam e nunca ajudam. Se você fizer, vai falar mal, e se você não fizer, vai falar mal também. Vai se acostumando com isso, viu? Vão se acostumando com as pedradas. Ele foi hospedar-se na casa de um pecador, mas quem dali não era pecador? Olha só. É o sujo falando do mal lavado. Quem dali não era pecador? Quem daqui, quem dentre nós não somos, não falhamos? É ou não é? Olha que maluco. Ele foi almoçar na casa do pecador, ele vai se hospedar lá, e lá dentro, conversa tete a tete, Zaqueu e o mestre. De pé, disse ao Senhor: Senhor, eu dou metade dos meus bens aos pobres, e se fraudei, se explorei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Imagina o que era a fortuna que esse homem juntou. Então, nesse encontro, ele daria metade dos bens e ele daria também, devolveria 4 vezes mais do que ele já tinha tirado. E aí então é que o mestre fala, né? Jesus lhe disse: hoje a salvação entrou nessa casa, porque também este homem é um filho de Abraão, era um descendente de Abraão. Embora foi falado Abrão, mas Abrão era o primeiro nome de Abraão. Ele chamava-se Abrão, e quando ele aceita a missão de conduzir o povo de Israel, quando ele aceita a missão de conduzir o povo, tirar o povo da escravidão, então ele ganha o nome de Abraão, que até então era Abrão. Então o mestre, nesse evangelho de hoje, ele vem trazer algumas dicas para nós. Precisamos nos elevar. Se você continuar na mesmice, não vai chegar a lugar algum. O que as pessoas que querem fazer um curso universitário precisam? O que elas precisam? Precisam estudar. Aí ela precisa abrir mão de alguns horários, não é? Renunciar a algumas coisas para poder fazer o curso. Olha que interessante. O que nós precisamos para ganhar o salário do mês? Trabalhar. A gente vai renunciar 8 horas do nosso dia, da nossa noite, ou sei lá o quê, ou 12 por 36, se preferir. Mas você vai renunciar a parte do seu tempo e vai dedicar ao trabalho, para você poder ter o salário. Olha que interessante. Vocês já viram as formigas trabalhando, carregando folhas no tempo do calor? Não é? Levando para suas casinhas, picotando. No inverno você não vê formiga. Já trabalharam dobrado pensando que o inverno ia chegar. Se organizaram, pensaram. Enquanto talvez todos os animais estivessem aí fazendo festa, elas estavam trabalhando diuturnamente. Até de noite você fala: meu Deus, olha essas formigas. Tem que jogar um veneno aqui. Olha, até à noite elas estão trabalhando, estão produzindo. Então nós precisamos nos elevar. Nós precisamos fazer a reflexão interna. Tá bom. Você foi lá, você ouviu, você teve um momento, uma experiência com a espiritualidade, ou uma experiência com Deus, queira chamar como queira. Tá. E agora? Continua a mesma coisa ou você vai mudar algumas coisas? Ah, não, preciso mudar algumas coisas. Então vamos trabalhar em cima disso.
Vamos mudar algumas coisas. Tem gente que vem aqui e se comporta da mesma forma que outras pessoas que nunca pisaram aqui. Parece que não entra, não muda, não desce. Sabe? Já tem outros que vêm pela primeira vez, ou toda vez que vêm, sentem-se tocadas por alguma coisa do Evangelho. Nem Freud explica. E aí, elevar-se, fazer a reflexão interna e agir. Tinha um método que a gente estudava antigamente que chamava ver, julgar e agir. O julgar não é de fazer julgamento. O julgar de pôr na peneira. Isso serve, isso não serve. Devo mudar aqui, tá. Esse que é o julgar. É o nossa autoanálise. Talvez isso aqui se encaixe muito bem aqui, né? Ver, julgar e agir. Agora, se você vem, você vê, você ouve, mas você não faz o julgamento e você não age depois da experiência, tem algo errado. Que nós consigamos, como Zaqueu, fazer essa transformação da nossa vida. Né? Que assim seja. E aí eu diria, como Zaqueu, eu quero subir, me ajuda, o mais alto que eu puder, só para te ver e olhar para ti. E o quê? Preciso de ti, ó Pai, sou pequeno demais, me dá a tua paz, faço tudo pra te seguir. E o quê? Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim. É isso. Se você tiver algo para pedir aos céus, para pedir a Deus, para pedir a espiritualidade, ao Mestre, eu não sei qual é o milagre que você precisa, que você necessita, mas peça a Ele. Se abrir tal porta, ou se tirar tal dor, tal angústia, for um milagre, peça a Ele. Senhor, me ajuda a vencer esse desafio, essa dor, ou abrir essa porta de trabalho para o meu ganha-pão, ou abençoar o clima lá em casa, que está difícil, está pesado, convivência, relacionamentos, filhos, pais, esposa, marido. Deus sabe e você sabe qual é o milagre necessário. Que assim seja. Antes da gente receber a nossa bênção, a Adriana trouxe um presente para nós. E aí, Adriana, eu vou pedir para você, eu já conhecia, mas eu vou pedir para você estar falando rapidamente dessa, vem aqui, preciosidade. A Bayomi. E para quem não conhece, é uma bonequinha feita de pano. E essa história, desde a primeira vez, assim, toca muito a gente. Quem conhece, só para eu ver? Levanta a mão. Que legal. E a Bayomi, ela quer dizer encontro feliz, um reencontro. Então, era feita nos navios negreiros,
que eles iam naquela condição e as crianças choravam muito, sofriam muito. Eu tenho a impressão que não só crianças, sabe? Então, elas cortavam, rasgavam a própria roupa, faziam tirinhas e fazia bonequinha, que era uma lembrança que eu tinha, que eu teria da pessoa, né? Da mãe, do parente, da esposa, tudo, né? E é toda feita de nó, é toda com nozinho, não tem costura. Então, essa boneca, ela ficava como um amuleto, porque também tinha um cheirinho da pessoa, né, que era dela, então ela dava para quem ela queria, tinha um cheirinho, e também era uma maneira de reconhecer de onde era a sua tribo, porque, além de tudo, eles chegavam, né, Serginho? Chegava no país e dividia a família. E não vinha todo mundo, vinha de Angola, de várias tribos diferentes, e eles falavam outra língua. Então, também era um jeito de enfraquecer o negro. Ele se entristecia tanto, que era o banzo, né? Que ele ficava com depressão. E aquela bonequinha, ele guardava de lembrança para ele cabia assim na mão para esconder. Eu faço bastante isso na escola com as crianças, né? Eu levo os tecidinhos assim, elas vão cortando, eu vou contando a história. E lá eles começaram a falar que era voodoo. Ah, nós vamos fazer voodoo, né? Então, aquilo que eu perguntei para o Serginho, né, veio, para mim, é uma intuição. Então, imagina você sem roupa, né, que eles em trapos, você, a única coisa que você tinha, você guardava, e vinha aquele capataz e via que você tinha alguma coisa que tinha preço. E, na pura maldade, ele tirava, ele arrancava aquilo que era a lembrança que você tinha, a referência que era tua, né? Então, aquela pessoa falava na língua deles, se fosse eu estaria xingando, ou chorando, ou, pelo amor de Deus, me devolve isso, para que isso? E como o capataz não entendia, então, naquela época, a higiene era pouca, então, a primeira dor de barriga, ânsia de vó, mal-estar que tinha, o que eles falavam? Ah, é a maldição, aqueles pretos são magia, eles são bruxos, né? Eles amaldiçoaram, eles entendiam assim. Então, essa bonequinha ela foi passando o tempo, né? E hoje é uma lembrança, né? Dia 20 é o Dia da Consciência Negra, então por isso que eu pedi para o Serginho trazer hoje e trazer para vocês a mãe Cambina, abençoar, que seja um amuleto para a gente, né? Eu pedi para a minha irmã, eu vou contar só assim, a minha irmã fazer, que ela também é uma pessoa, ela fez com muito carinho, ela é meio bruxinha também, falei assim, Fernanda, põe bastante energia boa. E ela fez assim, até numa maneira de chaveirinho, porque senão você esquece na gaveta, sabe? A minha eu ponho em cima de enfeite. Então, para não esquecer, ela fez um chaveirinho. Tem umas que tem calcinha, são os meninos, né? É mais difícil fazer. Quanto menor, mais trabalhosa é, porque é tudo nozinho, né? E tudo com retalho. E para falar, Serginho, assim, o encontro feliz, né? Acho que casa muito com o que falou. Acho que a coisa mais feia na Terra é a escravidão. Não, você escravizar alguém, né? Durante toda a história do homem teve a escravidão no Egito, né? Os reis. E que essa bonequinha seja assim uma reflexão, a Baiomi, esse encontro feliz, que seja consigo mesmo, né? Como que a gente vive nessa escravidão? A gente é escrava, a gente é o capataz, né? O senhor da gente mesmo, assim, que aprisiona. Então, que essa bonequinha seja uma referência para a gente se libertar das argolas, sei lá. Me ocorreu isso, assim, para mim, sabe? Então, que a gente consigo mesmo e com o outro, tá bom? Então, é muita energia boa da mãe Cambina, eu acho que é a mãe Cambina que vem, né? Que ela abençoe, que vocês levem no coração e que seja com muito carinho e que a gente reflita bastante, né, nas nossas vidas, o quanto a gente se escraviza, que não é uma coisa, já está na hora, né, Serginho? Tá bom? Então, obrigado, viu? E é um carinho, assim, pela casa, pelo Serginho, para vocês. Agradecer a Adriana por esse presente especial.
a mãe Cambina, que eu acho que ela vai intuir, eu pus uma bandeja, que é ela que vai. Ela, eu não sei, né? Quem vier, acho que ela intui para dar. E, de repente, você ganhar um menininho. Tá tudo certo. Tá tudo certo também. Né? Tá? E você sabe que uma vez me mandaram uma foto para mim, eu não vi, no WhatsApp. Aí me ligaram, Serginho, pelo amor de Deus, estava mexendo em umas roupas aqui, que nós ganhamos para fazer um bazar beneficente, e eu acho que fizeram macumba para nós, porque eu achei isso aqui dentro de um saco. Olha as mentes das pessoas. Aí eu fui explicar que era Baiomi, que era de uma tradição africana, que era, sabe, as pessoas, tudo para elas é voodoo, tudo para elas é feitiço, tudo para elas é magia. Às vezes nós causamos mais estragos em nós pela ilusão da nossa mente do que daquilo de fato é. Entendeu? Nossa, que eu fosse lá, que eu limpasse o local, que eu consumisse com isso. Ai, meu Deus. E vocês estejam preparados para essa experiência, viu? Vão falar, isso aqui. Mas nós sabemos o que é, né? Vamos lá. Eu vou atender um pedido. Pediram que eu fizesse o canto do anjo da guarda. Aí depois eu lá no céu uma luz brilhou, anjos no terreiro eu chamei. Ó Deus, como brilha bonito, como brilha bonito o anjo que está em mim. Oxalá permite que venha meu anjo, me abençoe meu anjo, que me guarde meu anjo da guarda. Me abençoe meu anjo, que me guarde meu anjo da guarda. Que assim seja. Na quinta-feira, dia 20, que é o Dia Nacional da Consciência Negra, nós vamos fazer um ato religioso aqui, afro-religioso, obviamente, para celebrar o dia 20, às 19 horas. Né? Vocês estão todos convidados, é só chegar. Quem quiser vir de branco, venha de branco. Os filhos da casa obrigatoriamente estarão de branco ou com alguma roupa afro, né? Mas nós vamos celebrar. Nós íamos fazer isso numa igreja, né? Como as coisas não aconteceram do jeito que a gente desejava, nós trouxemos o evento para dentro da nossa casa, né? Nós estamos em pleno século XXI e não há mais porquê a gente ficar pedindo de canequinha ou querendo que contribuam, mas o coração está contrariado, né? Então, é aqui mesmo, na nossa casa, que nós vamos celebrar o dia 20 com o ato afro-religioso, tá bom? Não vai ter atendimento de entidade, mas vai ter uma celebração. Vamos cantar, vamos louvar, vamos agradecer, vamos fazer a nossa reflexão de vida, vamos aqui trazer os nossos frutos, né? E colher as bênçãos que a espiritualidade tem para nos entregar. Então, dia 20, quinta-feira, às 19 horas, estão todos convidados. Agradeçamos a Deus, nosso Pai, Criador de todas as coisas. Agradeçamos ao nosso amado irmão, Dr. Bezerra, com a vossa comitiva do bem, para que retorne às vossas moradas, vossas casas santas, deixando paz, luz e deixando proteção sobre cada um de nós. Que assim seja. Pai nosso,
santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A bênção, a quem é de bênção. Uma boa noite a todos. Adriana, gratidão, viu? Graças